Beleza, galera? Tranquilão? Bom dia. Vamos lá, vamos começar, né? A gente estava falando sobre Guerra Fria e a gente vai continuar. Vamos falar um pouquinho agora sobre os conflitos que estiveram na Guerra Fria. Bom, e para a gente começar a falar sobre os primeiros conflitos da Guerra Fria, obviamente a gente tem que começar com a Guerra da Coreia, que vai ser justamente nos anos 50. Bom, galera, até a Segunda Guerra Mundial, quem controlava a Coreia era o Japão, certo? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte ela foi dividida em duas zonas. Uma zona capitalista, que era na Coreia do Sul, e a zona socialista, que era na Coreia do Norte. Esse paralelo que dividia a Coreia foi conhecido como paralelo 38 graus. Só que em 1949, influenciados, encorajados pela Revolução Comunista na China, a galera do norte, da Coreia do Norte, decidiu invadir a Coreia do Sul e chegou a tomar Seul, a capital da Coreia do Sul. Com a manobra dos Estados Unidos, a ONU permitiu que os Estados Unidos participassem desse conflito para defender os sul-coreanos. Então, os Estados Unidos vai lutar do lado da Coreia do Sul e na Coreia do Norte, esse país tem um auxílio da China que visava manter e aumentar a sua influência sobre a região e também com o auxílio da União Soviética. Fica bem evidente como isso se enquadra no contexto de Guerra Fria. As duas nações, dominantes lutando por áreas e zonas de influência dentro da Ásia. Bom, a Guerra da Coreia foi horrível. Tá? Ela durou de 1950 e foi até julho de 53. Foram 3 anos, onde mais de 2 milhões de pessoas foram mortas. Então, o saldo da guerra é terrível. E aí ficou estabelecido que haveria a divisão, manteria a mesma divisão que foi feita lá no final da Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria. Ou seja, no paralelo 38, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Fato interessante, tá, galera? Nenhuma das duas nações, tanto Coreia do Norte quanto Coreia do Sul, assinaram um tratado de paz. Eles assinaram um armistício, onde eles declararam que não, parou a guerra, acabou. Mas não houve nenhum tratado de paz, porque quando se tem um tratado de paz, uma nação se declara culpada ou derrotada e é obrigada a pagar indenização. E nenhuma das duas se consideraram nem culpada, nem derrotada, e nenhuma quis pagar a indenização. E ficou estabelecido isso. Até os dias de hoje, a Coreia é dividida assim. E aí, como a gente vê que isso entra num contexto de Guerra Fria de maneira muito clara? Através do Plano Marshall, os Estados Unidos vai investir maciçamente na Coreia do Sul, emprestando muito dinheiro para se construir inúmeras indústrias, para se construir um grande parque tecnológico e industrial dentro da região. Não é à toa que várias indústrias automobilísticas são da Coreia do Sul, indústrias de telefonia móvel, como por exemplo a Samsung, de tecnologia, né? Porque a Samsung não faz apenas celular, faz um monte de coisa, é da Coreia do Sul, então eles vão investir bastante nisso, até para mostrar o contraponto de um mundo e outro. Essa influência fica muito, muito clara mesmo, até na questão cultural. O Oriente tem um hábito, principalmente, por exemplo, na China, no Japão, na própria Coreia do Norte, de não aceitar muito bem a ocidentalização. A Coreia do Sul não fez isso. Um grande exemplo é o K-pop. O K-pop fica bastante evidente nessa pegada, porque o K-pop é a mistura de diversos elementos da música ocidental, como o rock, a música pop, misturado com elementos da música oriental, de uma coisa da cultura coreana, né? Então fica bastante evidente. Foi um país que foi, assim, bombardeado na questão cultural norte-americana, certo? Da questão ocidental. Bom, e aí, galera, a gente vai falar também sobre outros países. Nós vamos falar também sobre Vietnã e Cuba. Bom, galera, é importante a gente ressaltar, tá? O Vietnã, ele está num processo de descolonização da Índia, tá? Desculpa, descolonização da Ásia, que tem tanto a Índia quanto o Vietnã como grandes exemplos desse processo de descolonização. Quando que ele vai ocorrer?
ao final da Segunda Guerra Mundial também, certo? E aí nós vamos falar sobre todo esse processo de descolonização nas próximas aulas. Tanto da descolonização da África, a gente vai falar sobre a África do Sul, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, entre outros países, e vamos também falar sobre a Índia. Mas nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre o Vietnã. Bom, meninos, desde o século XIX, aquela região onde hoje está o Vietnã era controlada pelos franceses. Havia uma dominação estrangeira ali. E ali era chamado de Indochina, certo? A Indochina tinha controle francês, e no período da Segunda Guerra Mundial, o norte daquela região passou a ser controlado pelos japoneses. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, um grupo armado liderado pelo Ho Chi Minh, um comunista, ele conseguiu liberar o norte da região e decretou e fundou a República Democrática do Vietnã, com capital em Hanoi. O sul não conseguiu se libertar e continuou sob domínio e foi reocupada pelos franceses. E aí começou uma guerra entre franceses e vietnamitas, a galera do Ho Chi Minh. Bom, usando a tática de guerrilha, né, os Vietcongs, como eram chamados, né, o exército, o grupo de guerrilheiros do Vietnã, conseguiu derrotar os franceses em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu. E a partir daí fizeram vários acordos. A Indochina foi desmembrada. A região foi dividida em 4 países: Laos, Camboja, Vietnã do Norte, que era comunista, que era o do Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, sob influência capitalista. Ficou decidido o que no Vietnã? A partir de 1954, depois de 2 anos, seria feita uma eleição visando reunificar o Vietnã. O Vietnã foi dividido em 2: Vietnã do Norte comunista, Vietnã do Sul capitalista. Em 2 anos, deveria ser feita uma eleição para escolher quem seria o presidente dessa nação reunificada. O ditador do Vietnã do Sul não aceitou e suspendeu as eleições e instalou uma ditadura extremamente violenta. Para resistir a isso, os Vietcongs, com o apoio da União Soviética, começaram uma luta no Vietnã do Sul. Aí entra os Estados Unidos. Bom, temendo a vitória do comunismo na região, o governo dos Estados Unidos, na época presidido pelo Kennedy, enviou soldados para o Vietnã, dando início à Guerra do Vietnã, que vai ser de 1961 até 1975. Galera, de um lado eu tinha guerrilheiros Vietcongs, apoiados pela União Soviética, e pela China também, e do outro eu tinha um exército do Vietnã do Sul, com auxílio das forças norte-americanas. Bom, galera, o que se viu foi um dos maiores horrores da humanidade. Por quê? Queridos, os Estados Unidos tinham um armamento extremamente sofisticado em 1960, na década de 60. E eles basicamente fizeram tudo isso e testaram tudo lá. Por exemplo, uma das coisas que os Estados Unidos tinham muita dificuldade não é um exército formado pelos vietnamitas, pelos Vietcongs, pela galera do Vietnã do Norte. São guerrilheiros. A tática de guerra de guerrilha, ela é diferente. Não é um exército formado. Qualquer indivíduo pode ser considerado inimigo. Eu armo a população e a população dá um jeito na situação, dá um jeito na guerra. Então não é uma coisa assim, ó, aquele ali é um militar vietnamita. Porque não tinha uniforme. Era uma população lutando contra norte-americanos. E outra coisa, a região do Vietnã tem uma vegetação muito espessa. O que acontecia? Os norte-americanos andavam pelo meio do mato, tava lá aquele monte de Vietcong assim, ó, mocabe, pá, dava um tiro nos caras e sumia no meio do mato. Então o que os Estados Unidos começou a fazer? Empregar as suas armas extremamente sofisticadas. E muitas delas tinham
Eram armas químicas, tinham substâncias químicas. A primeira utilizada era o agente laranja. O que era isso? Eles jogavam o agente laranja, né, jogava na região e desfolhava tudo. Tudo. Outra bomba que eles começaram a usar, napalm. O napalm era uma bomba horrorosa, porque quando ela estourava, ela tinha agentes que grudavam na pele e queimava tudo. Eles acabavam queimando tudo, abrindo clareiras também no meio do meio do matagal. Cara, isso vai levar em inúmeras perdas humanas, né? Uma coisa absurda. A população do Vietnã passa a ficar com muito medo disso. Muita gente morre com isso. É uma guerra extremamente violenta e que acabou tendo uma resistência muito grande. Os Estados Unidos não conseguiu vencer a guerra do Vietnã, isso é um fato. Os Estados Unidos decidiu sair da guerra em 1973. Falou assim, a gente não vai participar mais disso. E em 1976, o Vietnã torna-se socialista. Então os Estados Unidos acabam não ganhando essa guerra. É uma coisa que dói muito no norte-americano, né? Os Estados Unidos tentam mostrar filmes o tempo todo sobre a guerra do Vietnã, tal, aquele negócio todo. E porque para eles foi algo feio, né? Eles acabaram não vencendo. E é importante a gente entender o porquê disso tudo, né? Primeiro grande fator, a resistência dos vietnamitas. Uma resistência muito forte mesmo. Um segundo fator, muitos estadunidenses não queriam ir para a guerra. Por quê? Mano, a década de 60 é justamente a mudança do pensamento da população estadunidense. Aquele conceito de American Way of Life, a mãe, a mulher que faz cookies, esperando o marido chegar em casa, um homem dedicado a uma família, à religiosidade, ao trabalho, isso tudo vai acabar. A década de 60 é justamente o movimento hippie que vai surgir. Não apenas o movimento hippie, mas o movimento Black Panther, o movimento Panteras Negras. Então esses movimentos de contestação não aceitavam ir para a guerra. O movimento hippie, qual é o lema dos caras? Paz e amor. Eles não queriam participar da guerra. O grande lema deles era: faça amor, não faça guerra. Eles não queriam participar disso. As meninas, as mulheres mudaram o seu conceito de ver o mundo. Além dos homens, é quando a gente tem os festivais de rock, Woodstock, é quando a gente vê uma galera usando muita droga também, acreditando que isso, na visão de que isso ampliaria a capacidade mental dele, enfim, levaria ele a outro nível. Ele estava mais preocupado com isso. Então, o norte-americano, o estadunidense, ele não está interessado nessa guerra. Ele não está interessado. Não é a visão de mundo que ele tem, de patriotismo que o norte-americano tinha até então. Então, há uma resistência muito grande. Além disso, não é apenas por conta de movimentos de contestação, como o movimento Black Panther, como o movimento hippie, mas também um fato, é a primeira vez na história numa guerra, que a guerra é filmada, que a guerra foi vista em loco. Então, galera, tem imagens horrorosas dessa guerra. Aquela cena da menina correndo, depois de terem jogado na palma, ela toda nua, o desespero daquelas crianças fugindo. Então, é uma guerra que foi televisionada. A televisão passou a existir naquela época, ela passou a ser difundida. Então as pessoas viam, não tinha muito critério a televisão. Então os caras botavam lá no jornal, ó, teve ataque na cidade de Hanoi, tal hora e tal, mostravam lá a cena, o povo morrendo, os presuntos. Você pode ver, galera, isso não acontece mais hoje. Cenas de guerra não acontecem. No máximo aparece um indivíduo atirando, um outro indivíduo atirando, ou então bombas passando. Às vezes não mostram mais os horrores da guerra. Vietnã foi um exemplo que, para não se fazer mais, né? Não deixar isso muito à mostra. Isso muita gente começava a olhar e falava, mano, eu não vou participar disso. Muita gente começou a olhar e falou, não vou participar disso. Ou então, isso tudo é um absurdo. Observem como é que está sendo, olha como é que estamos tratando um povo. Então, muita gente começou a ter essa consciência. E isso fez com que os Estados Unidos decidissem, em 73,
abandonar a guerra. Para finalizar, vamos falar sobre Cuba. Cara, Cuba é uma região que deu muito problema na Guerra Fria. Muito mesmo, muito, muito. Primeiro, Cuba é a maior ilha do Caribe na América Central. E ela está a 170 quilômetros dos Estados Unidos. Ou seja, ela está colada, por exemplo, em Miami. É muito perto. Muito próximo mesmo. E ali, cara, se criou um dos grandes símbolos do socialismo. Na cabeça, principalmente do norte-americano, naquela época, era inaceitável um país tão próximo se tornar socialista. Vamos tentar entender como que isso aconteceu. Bom, Cuba foi um dos últimos países a conseguir a sua independência. Conseguiu essa independência em 1898, quase no início do século XX. E conseguiu a sua independência com o auxílio dos Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos, quando participa disso, meio que faz com que Cuba seja um protetorado deles, né? Os Estados Unidos estabelecem em 1901 um negócio conhecido como Emenda Platt. A Emenda Platt dava o direito aos estadunidenses de intervir militarmente em Cuba sempre que considerasse seus interesses ameaçados e de instalar bases militares na ilha. Vamos dar um exemplo. Carlos foi eleito presidente de Cuba. Mas Carlos não é um político pró-Estados Unidos. Carlos é um político que pensa em políticas públicas, sociais, né? Os Estados Unidos, nesse momento, ele intervia, tirava o Carlos do poder, falava que Carlos era um perigo à soberania cubana e era necessário os Estados Unidos defendê-lo, defender esse país. Tirava o Carlos do poder e colocava o Vinícius, pró-Estados Unidos. Então, Cuba era controlada pelos Estados Unidos. Cuba era um quintal norte-americano. Ali era basicamente onde os norte-americanos passavam suas férias. É meio que a Caldas Novas do brasiliense, né? Tem um tempinho, bora para Cuba. Cuba, as grandes empresas que lá existiam, basicamente eram empresas norte-americanas. Cuba vendia açúcar. Esse açúcar era vendido aos Estados Unidos. E basicamente quase tudo que Cuba tinha eram de indústrias norte-americanas que ali se instalavam. Bom, os Estados Unidos controlavam basicamente a plantação de açúcar, tinham controle das usinas, das refinarias de petróleo, do sistema de telefonia e de eletricidade. Tudo isso era controlado pelos Estados Unidos. Além do mais, a Emenda Platt garantia também os Estados Unidos de instalar bases americanas em Cuba. A base de Guantánamo foi instalada em 1903, até hoje utilizada na região. Enquanto isso, galera, os Estados Unidos tinham um controle basicamente sobre toda a riqueza de Cuba, a população vivia muito, muito, muito mal. Olha só, em 1953, o censo apontava que o número de desempregados, tanto no campo quanto nas cidades, no campo, 23% da população estava desempregada. Já nas cidades, 26,8%. A taxa de analfabetismo, 53,3%. E apenas 28% da população contava com saneamento básico, ou seja, mais de 72% vivia utilizando latrina. Não tinha nenhum sistema de saneamento básico. Com isso, o aumento de doenças e da taxa de mortalidade era absurdo, absurdo. Galera, essa situação vai começar a ficar insustentável para alguns grupos. Teve um jovem advogado cubano, conhecido como Fidel Castro. Em 1953, ele, juntamente com seus companheiros, tentaram tomar o quartel de Moncada. É o primeiro grande movimento da Revolução Cubana, na cidade de Santiago de Cuba, tentando derrotar
a ditadura instaurada por Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era o presidente de Cuba há mais de uma década. E ele basicamente vendeu Cuba para os norte-americanos e enriqueceu com isso. Tá? Não deu certo. O ataque fracassou, muitos foram presos, muitos foram mortos. Fidel Castro, por exemplo, foi preso e exilado no México. Lá ele conseguiu reunir 82 homens, entre eles um médico sanitarista argentino, conhecido como Ernesto Che Guevara. Bom, decidiram então voltar a Cuba para conseguir fazer o esquema da Revolução. Cara, quando eles chegaram em Cuba, já em 1957, se eu não me engano, eles voltam para Cuba, o Fulgêncio Batista surpreendeu os guerrilheiros cubanos, né? Fidel Castro e Che Guevara, por exemplo. De 82 que foram, sobraram 12, 70 morreram. O que eles começaram então a fazer? Eles se refugiaram nas florestas de Cuba, mais precisamente na região de Sierra Maestra, e de lá eles iniciaram uma guerrilha, convocando os camponeses a lutar nessa guerra. Cada vez que ele conseguia tomar uma região, porque Fidel Castro vai conseguir tomar as regiões, mas a população cubana se via representada por esse cara. Em janeiro de 1959, eles entraram em Cuba. Depois procurem, galera, tem um fotógrafo conhecido como Peter Korda, Korda com K. Ele é o cara que fez a foto do Che Guevara, aquela foto emblemática do Che Guevara. Tem uma foto de quando o Fidel Castro entra em Cuba. Vejam essa foto, é fantástica. Tem gente pendurada em árvore para ver o Fidel Castro tomando poder em Cuba. Fulgêncio Batista, quando soube da notícia que Fidel Castro havia entrado em Havana, na capital cubana, ele foge. E com isso, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e Raul Castro, irmão de Che Guevara, irmão de Fidel Castro, conseguem tomar o poder em Cuba. Quando toma o poder em Cuba, Fidel Castro toma uma série de medidas populares, como, por exemplo, reforma agrária. Ele distribuiu a terra para cerca de 200 mil famílias. Reduziu em 50% o preço dos aluguéis residenciais, nas tarifas telefônicas e de eletricidade e no preço do medicamento. Ele diminuiu pela metade. Ele fez uma reforma de ensino visando acabar com o analfabetismo, combateu a corrupção e o jogo. Aí vem o grande ponto, que fez criar o ódio, né? Nacionalizou os bancos e as principais empresas estadunidenses estabelecidas em Cuba, refinarias de petróleo, companhia de luz e de telefonia. Por conta disso, os Estados Unidos começou uma série de ataques a Fidel Castro, tentando matá-lo de todo jeito. Treinou um grupo de cubanos exilados, a CIA treinou esse grupo para tentar matar o Fidel Castro. Não conseguiram. Foram derrotados pelo exército cubano. Tentaram envenenar Fidel Castro, tentaram envenenar Che Guevara. E por conta disso, em 1961, Fidel Castro declarou oficialmente que a Revolução Cubana era socialista. No mesmo ano, os Estados Unidos que fez o quê? Embargo econômico. Ninguém, absolutamente ninguém que faz parte da OTAN pode ter algum tipo de comércio, algum tipo de relação diplomática, comercial com Cuba. Bom, galera, quando Cuba declara isso, a União Soviética, com o seu Comecon, começa uma ajuda financeira a Cuba. Por exemplo, o açúcar basicamente passou a ser comprado pela União Soviética. E as importações de Cuba eram da União Soviética, basicamente de lá. Então, ali começa um problema. Quando o bloco socialista acaba, Cuba vai entrar numa crise generalizada. Por exemplo, olha só para vocês terem ideia.
O PIB cubano caiu 36%. As exportações caíram 80%. E as importações 73%. Cuba entrou num processo de recessão terrível após 1991. E aí, a partir daí, Cuba começou a se abrir ao mercado estrangeiro, permitindo, por exemplo, que algumas indústrias se estabelecessem lá, em áreas estratégicas. Se Cuba antigamente vendia açúcar, Cuba passou a ter como principal fonte de renda o turismo. Muitas empresas espanholas decidiram colocar grandes resorts, grandes hotéis na ilha. Dentro dos portos é possível chegar navios de cruzeiro, basicamente isso. Cuba vai viver do turismo. E aí surge uma característica muito triste, tá? Até para as meninas, porque como o turismo ganha muita força, uma coisa que também vai ganhar muita força é o turismo sexual. Então a prostituição em Cuba aumentou significativamente. Faltou explicar um episódio que aconteceu, tá? No processo que Cuba vira socialista. O momento mais tenso da Guerra Fria é justamente em 1962, que é justamente o período da crise dos mísseis. Cuba permitiu que a União Soviética colocasse mísseis em solo cubano. Terceira série, 170 quilômetros. Um bando de míssil soviético. Precisa explicar alguma coisa? Os Estados Unidos falou o seguinte: se não retirar, a gente vai estourar uns mísseis que a gente tem lá na Turquia, que também está próximo à Rússia, em vocês. Essa relação, depois de muita conversa, a crise dos mísseis vai acabar, a União Soviética retira os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiram os mísseis da Turquia, dando fim a um dos períodos mais tensos da história da Guerra Fria. E pra gente finalizar, né, galera, e de vez finalizar isso, Cuba, né, como ficou Cuba depois de tudo isso, da Revolução Cubana? A gente tem que ressaltar, galera, Cuba se tornou referência principalmente no campo da medicina, né, da saúde pública, da medicina e da educação. Bom, nos níveis de Cuba, para cada 1.000 crianças que nascem, 6 morrem. Número baixíssimo, baixíssimo. A taxa de alfabetização é de 100%. Portanto, todas as pessoas com 15 anos ou mais sabem ler e escrever um texto curto com entendimento. Bom, nós vimos no campo econômico, Cuba vive um problema seríssimo. E no campo político? Bom, Cuba continua sendo comandada apenas por um chefe, né? Fidel Castro sai do governo, depois Raul Castro, e Cuba se mantém ainda como um país de partido único. E o embargo econômico não foi o único, também foi um fator que prejudicou muito a economia cubana, né? Gerando aquela ideia de que quem é comunista morre de fome. Ao final, galera, Cuba tornou-se um local muito igual, mas muito dessa igualdade ficou por baixo, tá? Na margem de baixo. E um dos problemas, a falta de liberdades. Cuba sofre, infelizmente, até hoje com isso. Meninos, beleza, muito obrigado. A gente se alongou um pouquinho, queria fazer um vídeo mais curto, mas como era muita coisa, acabou sendo um pouco maior. Eu vou colocar para vocês um exercício, tá? Lá na plataforma do Teams, para vocês resolverem, e aí depois a gente corrige na segunda-feira, ok? Meninos, abraços, um beijo e até mais!